E aí, gente de Deus, tudo bem? Você já viu pessoas que estão tão envolvidas no trabalho de missões e acabam chutando tudo de lado, rejeitando a obra? Olha a nossa rua, como é que tá a nossa rua? Esses dias tem feito frio, fez uns 12 graus, agora o solzinho saiu para alegrar. Mas você já viu pessoas que estão tão empolgadas, levam a vida fazendo a obra, estão entregadas ao serviço de missões, e aí do nada essas pessoas deixam de lado, né? Vamos falar sobre isso aí? Vou levar minha esposa está fazendo a parte teórica, a aula teórica, né, para tirar a carteira de motorista. Vou levar ela lá na autoescola, e aí a gente vai conversando sobre isso aí. Vamos lá. E aí, gente santa de Deus, tudo bem? Estamos aí, já levei a mina lá na autoescola, né? A mina tá toda animada, né? Para tirar a carteira. Precisa, né? A gente viaja, eu acabo viajando e ela fica aqui com o carro sem poder utilizar. E aí, benção demais, aí minha cunhada aí, nos abençoa aí com essa carteira. Tá bem caro hoje, né? Mas é benção. Olha, hoje a gente estava conversando. Aqui em casa é assim, a gente toma café de manhã e a gente toma café, eu e minha esposa, né? Eu levo meus filhos no colégio, eu volto. Aí a gente vai tomar café, eu e ela, e é um tempo também a gente sentar, tá só eu e ela ali, a gente conversa. E a gente conversando sobre situações de pessoas que estão bem, né? Fazendo a obra de Deus, desenvolvendo o evangelismo, desenvolvendo o trabalho missionário. E com o tempo essas pessoas elas simplesmente param e elas tomam todo esse tempo que ela foi dado para a obra de Deus, elas tomam como uma perca de tempo. Muita gente tem essa atitude, né? Foi uma perca de tempo, foi uma ilusão que eu tive. E elas viram as costas mesmo para a obra de Deus e vão para o outro lado, né? E a gente conversando sobre isso, lembrando situações, né? Pessoas que a gente via tão animada no evangelismo, tão animada no serviço de missões, parecia ser uma pessoa que estava carregada mesmo com aquela visão missionária. Mas não, só que não, né? Só que não, são pessoas assim que realmente elas tinham outras prioridades. E é interessante lembrar isso aqui, que não é porque você vê uma pessoa que ela está bem, e aí do nada ela para e ela vai para o outro lado, que ela não teve um chamado de Deus. A gente vê que para muitas dessas pessoas, muitas delas, elas tiveram sim o chamado de Deus. Houve um impacto, houve a palavra de Deus, houve um descarregar da presença de Deus ali, Deus falando, movendo, dando revelação. Mas a gente vai notando que essas pessoas elas chegam ao ponto de rejeitar o chamado. E é interessante que eu estava lendo aqui, e eu lembrando hoje, né, com a minha esposa, e eu lendo aqui Hebreus 12:16, e ele diz assim: e ninguém seja devasso ou profano, são duas palavras aqui, devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. Que ninguém seja devasso. A gente vê que a gente vai analisando na palavra e vendo o quanto Deus ele quer da nossa parte que nós venhamos a valorizar aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Deus ele quer isso. Ele quer que você não apenas faça, mas ele quer mais do que você fazer. Ele quer que você queira fazer e que você valorize e que você ame fazer por causa dele. E aí tudo parte do amor. O grande problema nessa história toda é que as pessoas estão fazendo a obra, mas elas estão fazendo com outro objetivo.
Então a pessoa ela vai fazer a obra de Deus e qual é o outro objetivo? Não é valorizando aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu lembro que quando nós estávamos em Santa Cruz, né? Eu dou muito exemplo assim porque para nós foi uma virada de chave, né? Eu estava aqui no ritmo há muitos anos, trabalhando aqui muito no período congregacional, assim, no nosso ambiente congregacional, isso aqui no Paraguai. E foi quando Deus começou a falar muito forte com a gente. E Deus começou a nos dar a oportunidade de tomar decisões muito fortes na nossa vida. Decisões de vender tudo para ir para longe da família, decisões de sair daqui dessa fronteira aqui, né? Nós chegamos aqui em 95 e nessa época quando Deus começou a falar com a gente, já foi em 2004 para 2005, foi a época que Deus começou a falar muito com a gente para a gente sair daqui para ir para um lugar onde a gente não sabia, não conhecia ninguém. Isso foi decisões fortes, isso aí. Imagina, você, aqui tá minha família, aqui tá a gente que eu conheço, amigos, coisas e tal, e Deus fala, sai daqui e vai para lá. E eu não conhecia ninguém lá. Então, foi um período bastante, que marcou bastante a gente, né? Por isso que eu falo bastante. Nesse período, Deus também nos levou, né, a fazer muitas coisas na obra que a gente não valorizava. O evangelismo com a literatura a gente não valorizava, a realidade é essa, a gente não dava tanto valor. E aí foi quando Deus começou a nos levar para esse trabalho. E eu queria, na época, eu queria mais fazer esse trabalho de campanhas, né? Que eram as referências que eu tinha, né? Fazer campanhas, né? Aí depois esse trabalho de pregação de rua não era nem tanto, não. Depois eu comecei a fazer o trabalho de pregação de rua, comecei a me empolgar bastante. Mas Deus me apertou mais e me levou a outro nívelzinho. No outro nível, o evangelismo com literatura. Você sabe, o distribuir, de panfletar. Evangelizar no panfletar. Se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, se você não profetiza, se você não rodopia, se você não sabe fazer nada, ao menos distribuir folheto. Não é isso que eu falo? É assim que fala. Quer dizer, os que distribuem folheto na igreja são os mais, os menores do reino de Deus, os que não sabem fazer nada, os inúteis, né? E Deus nos levou para aí, e Deus começou a nos mostrar muita coisa e nos fez valorizar esse trabalho. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, ela diz que não devemos ser devassos nem profanos. E a palavra devasso aqui, ela tem um sentido, né? Degenerado, sabe? Você ser uma pessoa degenerada. Outro sinônimo aqui que eu estava procurando, isso o ser devasso, é ser incorrupto, é se corromper, é degenerar, é degradar, né, a sua moral, aquilo que é valioso. E ele diz devasso e profano, como Esaú, que por um simples prato de alimento, vendeu o seu direito de primogenitura. Então aquilo que é valioso para Deus, aquilo que vale para Deus, as pessoas elas trocam, elas se corrompem por algo que é o caso de Esaú, por algo que é muito simples, passageiro, e isso a pessoa entra numa devassidão, uma corrupção da própria alma dela. Então as pessoas elas estão buscando qualquer outra coisa e estão fazendo a obra de Deus com esse segundo plano. E com isso, na caminhada com Deus, vai chegar um momento que as oportunidades para ela saltar para esse segundo plano, elas vão vir. E ela abre mão de tudo, ela abre mão do ministério dela, ela abre mão do chamado que Deus deu, ela abre mão, por quê? Porque ela está aqui, ó, mas o coração dela está lá. Tá naquele segundo plano dela lá, viver bem, né? Ser aceito pelos outros e assim vai. Eu quero ter uma vida viajando, eu quero curtir a vida, eu quero, sei lá o que tem na cabeça da pessoa. Eu quero ter dinheiro, né? Eu quero ter uma casa boa, um carro bom, eu quero ter um bom emprego, Então a pessoa tem aquilo guardado no coração, tá fazendo a obra, mas tem aquilo guardado no coração. Vai chegar um momento que ela vai pular para cá. E aqui nesse momento é o momento da corrupção, é o momento de corromper o seu chamado, né?
E profanar. Profanar é você tornar comum aquilo que Deus santificou, né? Que é santo para Deus. Então o chamado é santo. A obra de Deus é santa, né? O chamado para cumprir a obra de Deus é algo santo, é algo que passa dessa vida, e se você vai para a eternidade, você abre mão de tudo isso por algo que é simples e passageiro, né? As pessoas se entregam à obra de Deus por causa de uma casa. Enquanto a gente vê, graças a Deus, homens de Deus, né? Eu encontrei um americano lá na Bolívia e ele tinha um bom emprego, ele e a esposa, tinha uma casa muito boa, ele tinha 2 carros na garagem e vivia muito bem. Vendeu tudo, abriu mão do emprego e veio para a Bolívia. Pá! E da Bolívia ele foi para a Índia, né? Foi fazer missões na Índia. Então, assim, você vai vendo o contraste, né, de muitas vezes. E enquanto isso, você vê outras pessoas que estão fazendo missões e aí aparece uma oportunidade de ganhar um dinheirinho ali, ele já, pum, já pula e chuta a obra missionária, quer nem saber, o negócio dele é viver, tá? Um prato de lentilhas, são pratos de lentilhas. A gente estava comentando isso hoje de manhã e eu senti de trazer isso para você. Você que é um evangelista, você que é um missionário, você que está no processo aí do trabalhar de Deus para se lançar cada vez mais na obra do Senhor. Cuidado com os pratos de lentilha e cuida, aqui uma palavra aqui para você, cuida aquilo que está lá dentro do seu coração. Você tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Aquilo que está guardado lá dentro do seu... Você está fazendo a obra de Deus, mas você fica com aquele negócio, não, um dia eu vou alcançar aquilo dali, um dia eu vou estar melhor, um dia eu vou ter uma casa melhor, o dia vai chegar onde a casa melhor, o dinheiro, o carro melhor, já. Então você está fazendo a obra de Deus, mas é aqui, ó, olhando aqui dali vai guardando e vai criando uma idolatria no seu coração. Chega um momento, que é o momento da tentação, o tentador ele chega, que ele te leva ao caminho da corrupção, da devassidão, né? Você abre mão dos seus valores e tudo. Você abre mão da obra de Deus, do chamado de Deus por causa daquela idolatria que está guardada. É isso aqui que tem que tomar cuidado, tá? É isso aqui que tem que tomar cuidado. Enquanto que na realidade a obra de Deus tem que ser tudo ao contrário. Você tem que estar na disposição de abrir mão de casa, de carro, da sua vida pessoal, até mesmo da sua própria vida. Esse é o nível. Que é que eu posso falar para vocês não chegaram ao ponto de dar o sangue pela obra, né? Esse é o nível de dar a própria vida. Então, se você chega ao ponto de dar a sua própria vida, o que é um carro, uma casa? O que é um emprego? Entendeu? Ah, pastor, mas essa cidade, aí eu vejo essa cidade você filmando, é tão boa, as pessoas falavam isso para mim. Como é que você sai da fronteira, que é tão boa aqui, e vai lá para Bolívia, né? E lá... Agora tá muito melhor, né? A Santa Cruz melhorou bastante a cidade, mas quando a gente chegou não tinha nem shopping, não tinha nada, entendeu? Então assim, e aí eu falava, irmão, se Deus me mandasse para um lugar pior, eu iria, tá? Eu iria, porque a questão não é essa, a questão é você estar no lugar onde Deus te mandou e viver o chamado de Deus, a questão é essa. E aí o trabalho, quando estava num avanço, num crescimento, Deus nos tira de lá, traz de novo para cá. E a gente vai vivendo sempre o propósito de Deus, né? Rejeitando os pratos de lentilha. Eu não quero dizer que Deus não queira abençoar você, Deus não que é pecado você ser abençoado, Deus te dar um carro melhor, Deus te abençoar com a casa, Deus te abençoar com um recurso melhor. Não é isso, irmão. Não vamos bagunçar as coisas aqui, não é isso. A questão é que quando a gente coloca esses pratos de lentilhas acima da vontade do Senhor, e você menospreza a obra de Deus. E o que importa para você, meu irmão, são as coisas passageiras desse mundo, né? E isso é um problema sério, tá bom? Então deixa essa palavra para você. É uma coisa que a gente vê demais, recorrente no ambiente missionário, no ambiente de evangelista, na obra de Deus. Pessoas que estavam tão bem e hoje estão aí se enchendo o seu interior de pratos de lentilha, coisas simples e passageiras, e deixam as coisas eternas de Deus de lado. Então, é isso aí. Um abraço, que Deus abençoe. Até mais.